Amém, meus irmãos? Poxa, hoje é um dia de muita alegria e eu vou explicar para os irmãos, vão entender. A alegria maior de estarmos na presença do Senhor, de estarmos na casa do Senhor, creio que não há lugar melhor, né? Os irmãos não me conhecem, meu nome é Rodney, eu moro no Rio de Janeiro, mas minha mãe tem uma casa aqui em Araruama e sempre quando eu estou de férias e posso vir aqui, eu venho aqui. E quando eu comecei a vir aqui com mais frequência, eu comecei a congregar aqui na igreja dos irmãos de uma forma emprestada, né? E eu fico muito feliz em segundo lugar, porque eu vejo tantos adolescentes envolvidos na obra do Senhor e isso é maravilhoso. Porque a batalha espiritual que acontece aí fora é uma batalha totalmente desleal. O foco é destruir o conceito de família instituído pelo Senhor. Destruir os adolescentes porque eles são o futuro da igreja do Senhor. Então, quando eu vejo adolescentes servindo ao Senhor, quando eu vejo jovens servindo ao Senhor, meu coração se enche de alegria. E, meus irmãos, em terceiro lugar, eu fico muito feliz porque nessa igreja aqui o Senhor me abençoou de forma sobrenatural. Talvez os irmãos não saibam, creio que ninguém sabe, claro que não sabem, mas no ano de 2018, enquanto eu orava ao Senhor para que Ele me revelasse meu ministério, porque eu entendi do Senhor que eu precisava servi-lo, eu entendi do Senhor que eu nasci para servir a Ele. Eu nasci para entregar a Ele a minha vida, como nós acabamos de cantar aqui. E eu orava ao Senhor para saber qual seria o meu ministério. Orava ao Senhor para saber onde que Ele queria que eu o servisse. E buscava ao Senhor e a resposta demorava a vir, meus irmãos. Porque as coisas acontecem... Obrigado, varão. Deus abençoe. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E aí, na minha imaturidade, eu falei assim, o Senhor não quer me responder. E eu esqueci. Meus irmãos, eu vim de férias para cá, e aí eu senti o desejo de congregar aqui. E eu passei por aqui e procurava uma igreja batista, porque eu vim do Rio, e eu congrego na Igreja Batista Palavra Viva. E eu procurava uma igreja batista para assistir o culto. Eu vim parar bem aqui. Não sei porquê, mas creio que o Senhor sabe. E naquele dia, meus irmãos, eu não tenho o hábito de cultuar de bermudas. E naquele dia eu não tinha trazido calça. Eu vim de bermuda e me sentia mal. E a minha mãe veio comigo, meu filho também não pôde vir hoje, mas ele veio comigo. E, meus irmãos, quando eu entrei aqui, algo sobrenatural aconteceu. Porque eu tive um sentimento, era como se eu estivesse nu. Eu sentia toda a minha indignidade. E eu não sabia o que era aquilo. Por 3 vezes pensei em ir embora. Mas parecia que tinha uma cola nesse banco, meus irmãos. Eu não conseguia levantar. Eu lembro bem que nesse dia, meus irmãos, parece que o pastor Arildo, ele estava de férias. E nesse dia, parece que tinha uma escola bíblica dominical. E não teve ministração da palavra na parte da manhã. E eu questionava o Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua palavra. E eu chorava copiosamente, porque o Senhor me fazia constrangido com o seu amor. Eu não sei explicar, meus irmãos, mas creio que vocês estão me entendendo. Porque creio que todos nós aqui já fomos atingidos por esse amor. Porque é o amor de Deus que nos faz continuar. É o amor de Deus que faz você vir aqui no domingo à noite. É o amor de Deus. É o amor de Deus que não deixa você desistir. É o amor de Deus que renova a tua força. É o amor de Deus que te restaura.
Então, meus irmãos, eu não sabia o que eu estava sentindo. E aí, me parece que era um presbítero que estava aqui, eu não lembro muito bem. Ele fez a oração final, despediu a congregação. Eu tentei levantar, meus irmãos, mas eu senti a mão de uma pessoa segurando o meu braço. A mão dessa pessoa segurou o meu braço. E essa pessoa me disse o seguinte: olha, meu filho, você já foi ao seminário? Eu falei: olha, mas você me conhece? E essa pessoa respondeu de novo: você já foi ao seminário? Eu falei: olha, mas você deve estar me confundindo com alguma outra pessoa. E ela disse assim: você já foi ao seminário? Porque o Senhor te chamou. E você saberá que foi o Senhor que te chamou. Porque um dia você voltará e trará a palavra aqui, ó. Hoje a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos essa bênção, para que os irmãos se sintam encorajados e saibam que o Senhor é Deus em nossas vidas, que Ele não nos esqueceu, Ele cuida de cada detalhe. Deus é um Deus pessoal e se relaciona conosco de forma pessoal. Então, meus irmãos, não desanimemos, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Assim como hoje está se cumprindo a palavra de Deus na minha vida, eu creio que a palavra de Deus se cumprirá na tua vida. Aquilo que você tem colocado diante do Senhor dia após dia, meu irmão, o Senhor não esqueceu. Amém? Bom, dito isso, meus irmãos, queria dizer que, como já falei, meu nome é Rodney, eu sou servo do Deus Altíssimo, isso é pela graça de Deus, mas nas horas vagas, eu sou advogado, né? Sou pai do Kaique, marido da Simone, filho da Sandra, que está aqui, né? Sirvo ao Senhor na minha igreja, mas sirvo ao Senhor a todo tempo, porque Ele que me deu o fôlego de vida. E tenho servido ao Senhor, usado a internet para servir ao Senhor. Tem um canal no YouTube, se os irmãos quiserem, disponibilizo uma devocional toda segunda-feira, e o canal chama Deus Está Falando. Você está ouvindo? E por que eu dei o nome do canal? Nomeei o canal dessa forma, porque, meus irmãos, eu creio que é um dom que Deus me deu. Eu tenho muita facilidade para ouvir Deus falar através das Escrituras. Às vezes a gente quer ouvir Deus falar de forma audível. A gente quer ouvir Deus falar através das pessoas, e Ele pode fazer isso. Mas uma forma de Deus falar, incontestavelmente, é quando você abre esse livro. Desde que quando eu decidi abrir esse livro, nunca mais parei de escutar Deus falando comigo. E assim eu criei esse canal, que diz que tem como nome Deus Está Falando, você está ouvindo? E assim eu creio estar servindo ao Senhor. E sem mais delongas, meus irmãos, eu creio que eu não quero deixar ninguém enfadado, mas eu trouxe uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. O nosso tema está vinculado a Provérbios 4:23, né? Eu creio que os irmãos já sabem até o texto de cor, né? Provérbios 4:23, eu não sei se os irmãos usam aqui a NVI. Eu uso a NVI, né? Deixa eu ver se está diferente. Os irmãos aqui usam a NVI também? A gente fica usando a Bíblia no celular, perde o hábito de aprender, de manuseá-la. Mas diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 4:23, acima de tudo
acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meus irmãos, eu creio que esse texto fala por si só. Talvez, se eu lesse esse texto com os irmãos aqui e ficasse calado, eu creio que os irmãos já sairiam daqui abençoados. Mas, muitas vezes eu me pergunto quando eu li esse texto, o que a palavra quer dizer com coração? Será que é um órgão? Para responder essa pergunta, meus irmãos, nós precisamos entender quem escreveu o texto. Qual era o contexto inserido e, por fim, qual era o objetivo a ser alcançado. Em primeiro lugar, meu irmão, respondendo quem escreveu, o livro de Provérbios é um livro poético e sapiencial do Antigo Testamento da Bíblia, né? E para que eles foram escritos? Para termos entendimento e sabedoria sobre os caminhos da vida, de forma mais clara e objetiva. É como se fosse um manual de vida. É um manual de vida. Quem escreveu? Meus irmãos, o livro de Provérbios tem vários autores, mas o mais conhecido é o rei Salomão, e Provérbios capítulo 4 foi atribuído a ele. Os irmãos não reparem, porque eu trouxe uma colinha aqui, para não esquecer nada. Porém, eis a questão, meus irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi escrita por homens. Assim como os daí de fora usam esse argumento para refutar o texto bíblico. Eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens, e homens são falhos. Em parte eles estão certos. A Bíblia foi escrita por homens que são falhos, mas foi inspirada por Deus, que não é. A Bíblia é inerrante. Então podemos chegar à conclusão que Salomão escreveu o texto de Provérbios 4. Porém, inspirado por Deus. Então, meus irmãos, para responder essa pergunta, para nós entendermos o texto de forma clara, de forma cristalina, nós precisamos entender quem inspirou Salomão. Nós precisamos entender quem é esse Deus. E aí, meus irmãos, eu vou pedir que os irmãos abram em Êxodo, capítulo 3. Abram comigo, por favor. Êxodo 3, nós vamos ler do 1 ao 14. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém, meus irmãos? Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para um outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Só abrindo um parêntese aqui, meus irmãos. A palavra Deus não é um nome. A palavra Deus é um título.
Um título que significa o ser que está acima de todas as coisas, o Criador de tudo que existe, o Criador do universo. Retornando ao texto, ele diz assim: disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto os egípcios os oprimirem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: estarei com você. Esta é a prova de que sou quem o envia, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém, meus irmãos? E aí, o que a gente pode aprender com esse texto? Quem Deus é? Meus irmãos, tentar questionar ou definir a Deus, eu creio que é uma matéria impossível e está muito além da nossa capacidade de entendimento. Certa vez eu vi um teólogo dizendo algo muito interessante. Perguntaram para ele o que nós vamos fazer na eternidade. O que faremos na eternidade? Porque o que não nos faltará lá é tempo. E ele respondeu: conheceremos a Deus. E todo o tempo, de toda a eternidade, não será suficiente. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto? Porque eu, no lugar de Moisés, ficaria super confuso. Imagina você perguntar o nome de alguém e ele te disser: eu sou o que sou. Ora, mas eu perguntei o seu nome. Antigamente, Israel havia a cultura de que o nome de alguém estaria diretamente ligado à sua personalidade, à sua história de vida. E aí, meus irmãos, vocês lembram do que significa o nome de Jacó? Vocês lembram de todo aquele desdobramento do nascimento de Jacó? Pois é, o nome dele significa trapaceiro. Os irmãos se lembram do significado do próprio Moisés, do nome do próprio Moisés? O nome de Moisés significa o retirado das águas. Porque o nome da pessoa nessa época tinha a ver com a história da pessoa de vida. E isso nos ajuda, meus irmãos, a entender por que o Senhor se revelou dessa forma a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte: diga que eu sou, te enviou. E o Senhor está dizendo a Moisés o seguinte, algo muito além do seu nome. O Senhor está dizendo a Moisés algo que vai nos impactar essa noite. Porque o Senhor está dizendo a Moisés o seguinte, ó: você quer saber meu nome? Tá bom, eu vou te responder. O que você precisa para libertar o povo de Egito? Você precisa de um Senhor dos exércitos. Por quê? Porque os egípcios eram um exército mais poderoso da terra. Então você precisa de um Senhor dos exércitos? Eu sou. Você precisa de um libertador? Eu sou. Você precisa de um conselheiro? Eu sou. Você precisa de um consolador? Eu sou. O Senhor se revela a Moisés dizendo: eu sou.
eu sou o suficiente para você. A mesma coisa que Ele está dizendo para mim e para você essa noite. O Senhor é. E isso te basta. Todas as vezes, meus irmãos, que nós estivermos diante de uma situação que nos limita, que impede que nós prossigamos na obra que Deus nos chamou, lembre-se que Deus se revela a mim e a você como eu sou. Você e eu não podemos esquecer desse detalhe. Antes que os montes se formassem, o Senhor diz que Ele é. Ele diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, não há outro além dele. O Senhor é aquele que liberta, cura e livra o homem do pecado. Tanto é que Jesus diz que antes de Abraão nascer, eu sou. Por isso a crise com os fariseus, porque eles não entendiam. Os israelitas não falavam o nome de Deus. Eles chamavam de Hashem. Meus irmãos, esse é o Deus que inspirou Salomão. Esse é o Deus que inspirou Salomão a escrever o texto que é o nosso tema. E ele diz que Ele é tudo que eu e você precisamos para cumprir os propósitos dEle. Amém? O Senhor é tudo que a gente precisa. Ele é, meus irmãos. Então, nós conhecemos aquele que inspirou Salomão. Mas e quem é Salomão? Quem é esse homem que foi inspirado a escrever esse texto? Salomão era o 10º filho de Davi. Tendo em vista que o primeiro que ele teve com Batseba morreu em função do adultério e homicídio de Davi contra Urias. Os irmãos lembram desse texto. Mas o que nos importa aqui é uma revelação mais importante que essa. Mais relevante que essa. Salomão teve um encontro com esse Deus, eu sou, e foi concedido a Salomão escolher um desejo. Porque Salomão tinha um chamado do Senhor. E para cumprir esse chamado, o Senhor concedeu a ele a benesse de escolher um único desejo. E Salomão pediu um coração entendido. Creio que eu particularmente não teria feito esse pedido. Mas Salomão pediu um coração entendido. E o que isso significa, meus irmãos? Ter um coração entendido significa possuir um coração que ouve a palavra de Deus e responde em obediência. O Senhor se agradou porque Salomão pediu algo que era apropriado ao seu chamado como governante. Vocês lembram do eu sou? Olha aqui se cumprindo. Deus concedeu a Abraão, ou a Salomão, tudo aquilo que ele precisava para cumprir o seu chamado. Então, pessoal, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 3, olha só que interessante, meus irmãos. Capítulo 3, nós vamos ler do 7 a 14. Só o que diz a palavra do Senhor. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Dependência. Dependência de Deus. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dai, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu.
Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Amém? Meus irmãos, Salomão pediu, foi muito sábio, mas o Senhor abençoou Salomão além daquilo que ele tinha pedido. E o Senhor dá a Salomão algo que eu creio que ele nunca imaginou ter. Um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? O que eu aprendo? Eu aprendo que o Senhor é um Senhor Deus de graça, que não nos dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que nos vai ser útil, aquilo que vai nos aperfeiçoar, aquilo que não vai nos afastar dele. E aí, meus irmãos, no versículo 16, nós vemos que o Senhor dá a oportunidade de Salomão de praticar o dom que ele tinha recebido, o dom da sabedoria. E no versículo 16, meus irmãos, diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. E os irmãos sabem que o rei era como um juiz. Ele decidia causas do povo. O povo, quando tinha alguma controvérsia, alguma demanda, eles iam até a presença do rei. O rei disse: esta afirma, o meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredicto: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém, meus irmãos? O Senhor, quando abençoa, Ele põe em prova, para que você tenha certeza que você foi de fato abençoado, meu irmão. E a palavra de Deus diz o seguinte: onde o Senhor abençoa, verdadeiramente abençoado você estará. Deus não faz obra pela metade. O Senhor não faz obra pela metade. Se Ele te abençoou, se Ele te prometeu, meu irmão, pode esperar, porque vai se cumprir. Eu vim aqui para te dizer isso. Talvez, em algum momento da sua vida, pelas circunstâncias ou pelas questões que você passou, você esqueceu. Mas o Senhor me mandou vir aqui essa noite para te dizer que Ele é o mesmo. Assim como a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, ela vai se cumprir na tua vida. Creia, meu irmão.
O nosso papel não é fazer a obra de Deus. O nosso papel é só crer. O Senhor deixou conosco a parte fácil. Você e eu só precisamos crer. O impossível Deus faz. E a sabedoria de Salomão, meus irmãos, era tamanha que nenhum inimigo se atrevia a atacar Israel. O tempo de reinado de Salomão foi um tempo de paz. A sabedoria era tanta que ele recebia as visitas de outros reinos. Eles queriam que Salomão compartilhasse a sua sabedoria. E este homem, meus irmãos, era Salomão. Salomão que hoje está nos aconselhando através da palavra do Senhor. Guarde o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Esse mesmo homem, esse homem sábio, esse homem inspirado por Deus, esse homem cheio de entendimento. Quando nós entendemos isso, todo o sentido desse versículo muda. Porque ainda que eu não acredite que ninguém creia aqui que esse versículo está jogado de forma avulsa, eu creio que todos nós acreditamos aqui que é a palavra de Deus, mas quando nós entendemos esse contexto, faz toda a diferença, meus irmãos. E o Senhor foi cuidadoso conosco, para que nós fôssemos capazes de entender essa noite. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Jovem, guarda o teu coração. Ancião, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E Salomão nos deixou um enorme legado, meus irmãos. E o Senhor, ao abençoar Salomão, nos abençoou também. Porque através da sabedoria de Salomão, nós somos abençoados pela palavra de Deus. E nos deixou lições como viver a sua sabedoria. E olha, meus irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. Eu separei 4 lições aqui, bem simples, que Salomão nos deixou para que nós tenhamos uma vida com a margem de erro bem pequena, cheia de sabedoria. E eu vou pedir que os irmãos abram em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 15. E a primeira lição que eu aprendo com Salomão, ela diz o seguinte: você e eu somos só mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós viemos aqui na terra sem nada. E sem nada partiremos daqui. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá. Apenas administradores. E Eclesiastes 5,15 vai dizer assim, meu irmão: o homem saiu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Amém, meus irmãos? Existem as fases da vida, meus irmãos, que a gente aprende na escola. A gente aprende que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E Salomão está falando aqui do nascimento. Porque ele está dizendo, nu você saiu do ventre da tua mãe. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a gente cresce. E quando a gente cresce, vem o quê? As preocupações da vida. Outro dia eu escutei uma frase que eu fiquei meditando nessa frase. Eu escutei essa frase do mercado. Tinha uma criança correndo, cheia de alegria no mercado. Cheia de alegria. Eu falei, nossa, que alegria. Aí a mãe da criança virou para mim e falou assim:
Ele está alegre porque ele não tem boleto. Ainda não tem boleto para pagar. Eu fiquei pensando naquilo. Ora, se você tem boleto, é porque você tem serviço. E se você tem serviço, é porque você tem provisão. E se você tem provisão, era para você estar feliz. Mas enfim. Em segundo lugar, meus irmãos, quando a gente cresce, a gente esbarra nessa dificuldade. E Salomão vai nos ensinar aqui, através da palavra de Deus, o seguinte: para tudo na vida há um tempo. Então nós devemos nos acalmar. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E nós servimos a um Deus que é Pai, que ama seus filhos. Certo, meus irmãos? Que alimenta os pássaros, que veste as flores do campo. Você já viu um passarinho reclamar de alguma conta atrasada, meus irmãos? Você já viu um passarinho reclamar de frio? Você já viu faltar alimento para um passarinho? Por que será? Será que é sorte? Pois é. Ele vai dizer em Eclesiastes 3:1, meus irmãos: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E aí ele vai dizer que é tempo de morrer, é tempo de plantar, que é tempo é tempo de nascer e tempo de morrer. É tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Espera aí. Nós passamos um bom tempo aí, meus irmãos, sem poder nos abraçar. Estávamos sendo assolados por uma doença que tirou a vida de muita gente. Então não era tempo de abraçar. Era tempo de se conter. Mas eu creio que chegou de novo o tempo de se abraçar. Logicamente, com todo o cuidado. Mas eu estava sentindo falta, essa doença, essa pandemia, me fez aprender a dar valor a muitas coisas pequenas, como um abraço de um irmão. Um abraço forte. Ele diz, meus irmãos, que é tempo de rasgar e tempo de costurar. No 6, procurar, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí, meus irmãos, no 11, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que esse texto quer nos ensinar, meus irmãos? Que Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. É como se fosse um buraco. Nós nascemos com um buraco, mas esse buraco tem o número de Deus. Só cabe Ele. E aí a gente perde muito tempo procurando preencher esse buraco com coisas que não são do Senhor. Eu já fiz isso. Só que não adianta. Você roda, roda, roda e para aqui, na presença do Senhor. Porque só aqui você preenche o vazio que tem dentro de você. Só aqui você preenche a angústia que tem dentro de você. Só aqui eu preenchi a minha. Ainda que o mundo diga que outras coisas preencherão, meus irmãos. Porque eles dizem aí fora. Eles dizem aí fora que nós precisamos de cada vez mais coisas. Mas o Senhor diz que eu sou. Eu sou o suficiente para você. Isso, meu irmão, quer dizer que nós só precisamos do Senhor. Nós só precisamos do Senhor. Aí, meus irmãos,
no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 14, olha o que ele vai dizer para a gente. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Os dias são bons? Glória a Deus. Aproveite bem. Mas quando forem ruins, considere. Por quê, meus irmãos? Ele responde: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Meus irmãos, Deus fez o dia bom e demos glórias a Deus. Mas Deus também fez o dia ruim e nós adoramos a Deus. Adoramos a Deus nos dias mal, porque sabemos que Ele é Pai. E a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. E se nós estamos sendo disciplinados, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor nos ama. Então, nascemos e aprendemos que somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque nascemos nu e nu retornaremos ao pó. Crescemos e aprendemos a lidar com as ansiedades da vida, com as preocupações da vida, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e sabemos que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E aí, meus irmãos, voltando aqui no capítulo 5, no versículo 1 e 2, eu já estou terminando. Ele diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. E os irmãos sabem o que significa a palavra reverência? Respeito. Seja reverente. E o que o Senhor está dizendo, meus irmãos? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos onde é pregado um engano aí fora. E a maioria das pessoas, e eu estou me incluindo, a gente sabe que é chegado o tempo. A gente sabe que é chegado ao tempo, porque os sinais estão aí, só não vê quem não quer. A gente sabe que há uma batalha espiritual acontecendo, uma batalha pelos preceitos, pelos fundamentos bíblicos, pelos fundamentos da palavra do Senhor, uma batalha contra a família, uma batalha contra os bons costumes ensinados pela palavra de Deus. Mas Jesus disse que ainda não seria o fim. E ele disse duas coisas que nós precisamos observar, meus irmãos. A primeira delas é que antes viria o filho da perdição e viria junto à apostasia, que é o abandono da fé. Mas ele disse um último sinal que a gente muitas vezes ignora, meus irmãos. E qual é? Jesus disse que haveria o espírito do engano. E ele já está aí. O que é o espírito do engano, meus irmãos? É a deturpação daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. É um entendimento invertido, é um entendimento aperfeiçoado. É a mesma coisa que a serpente disse a Eva lá no Éden. Foi isso mesmo que Deus falou? Creio que não. Aquele entendimento, meus irmãos, que nos fazem questionar o que Deus está dizendo. Aquele entendimento que nos faz relativizar o que Deus está dizendo. Olha, Deus falou que não pode, mas o tempo era outro. Agora o tempo mudou, meus irmãos, não se deixe enganar. O Senhor não muda, Ele é o mesmo. Não caia nessa armadilha de Satanás. O Senhor é o mesmo. Eles estão dizendo aí fora que a igreja está fora de contexto. Porque nós temos uma ferramenta que nos ajudou na pandemia, que é a internet, que é a comodidade de você ficar em casa assistindo o culto. Mas a palavra de Deus diz para você congregar. E não dá para congregar em casa sozinho. A palavra de Deus diz que o lugar do crente é aqui. E aí, meu irmão? Será que Deus mudou? Será que Ele mudou de ideia? Creio que não.
Às vezes, meus irmãos, eu vejo a igreja enfadada com o ensino da palavra pura e simples. As nossas reuniões têm que ser mitigadas de títulos novos, de atração. Meus irmãos, a atração é Jesus. A atração principal é Jesus. Se Jesus não está atraindo você, meu irmão, tem alguma coisa errada. E é urgente. É grave. Se Jesus não está mais atraindo você e eu, o nosso problema é grave. E ele vai dizer para a gente o seguinte, meus irmãos: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. E quantas vezes a gente não vai à igreja, meus irmãos? A gente não vem aqui cultuar o Senhor com sono, cansado. Entrega para o Senhor o que nos sobra. Não entregamos ao Senhor o nosso melhor. Quantas vezes eu já fiz isso, meus irmãos? Para minha vergonha, eu estou aqui confessando aos irmãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer para você que a tua vida tem sentido. Embora o mundo também pregue que não tem saída, pregue a mensagem do suicídio, porque não tem mais jeito. A Bíblia nos ensina que a tua vida, a minha vida e a sua vida tem sentido. Você não é um barco à deriva. Você está na mão do Senhor. E aonde diz isso? Olha, meus irmãos, vamos para o capítulo 11 de Eclesiastes. Olha o que Salomão, com toda a sua sabedoria, nos ensina. Capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim o Senhor para mim e para você essa noite. Alegrem-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o teu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Meus irmãos, a nossa vida tem sentido. Qual é o sentido da nossa vida? Servir a Deus. Servir a Deus. Talvez você se pergunte: servir a Deus aonde? Na igreja? Sim, mas Deus te chama para servir no teu trabalho. Deus te chama para servir no teu relacionamento. Deus te chama para servir, meu irmão, na sua escola. Deus te chama para servir na sua faculdade. Deus te chama para servir na padaria. Que todos saibam que você é um servo do Senhor, ainda que você não abra a sua boca. Ainda que você não abra a sua boca. Em quarto lugar e por último, pessoal, qual seria esse sentido? Qual seria o sentido da vida? E aí, às vezes eu brinco com meu filho e a gente fala que quando uma pessoa alcançou certa posição social, ela zerou a vida, né? O pessoal que é mais jovem aí entende essa expressão. E aí Salomão, que foi esse homem sábio e cheio de discernimento, ele zera a vida. E nos conta para a gente o último capítulo. Ele conta para a gente tudo que ele passou. E ele diz assim, ó, no capítulo 12, versículo 13: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. O que esse homem está dizendo para a gente? Ó, peguei a minha vida toda, tive tudo que eu queria, não passei vontade, fui um homem rico, tive um reino, fui um homem agraciado de sabedoria e discernimento.
E tudo isso aí não fez sentido para mim. Mas o que fez sentido foi o seguinte: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é essencial para o homem. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, tudo faz sentido. E aí, meus irmãos, talvez você esteja perguntando o seguinte: pô, mas o cara falou de Salomão, o cara falou de Deus, e ele não falou sobre o texto. Tema dessa noite. Mas, irmãos, o texto de Provérbios, ele vai dizer que nós devemos, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração, não é verdade? E eu quero que você imagine agora aí uma fonte de água. Hoje a gente não vê fonte de água, né? Mas imagina uma fonte tão forte que vira um rio que alimenta uma grande cidade. Aquela fonte alimenta várias pessoas de uma cidade. Talvez os irmãos não saibam, mas antigamente havia o costume, no tempo de Israel havia o costume de guardar essas fontes. Por quê? Porque os inimigos atacavam essas fontes. Na verdade, a água naquela época tinha muito valor, porque hoje a gente abre a torneira e sai água. Mas naquela época eles ficavam dias e dias caçando poços. Então a água tinha muito valor. Então quando eles achavam uma fonte, aquilo tinha muito valor. E o que o inimigo fazia? Ele atacava a fonte e contaminava a fonte. Por quê? Contaminando a fonte, aquela água toda ficava contaminada. E todas aquelas pessoas cuja aquela água abastecia ficavam prejudicadas. E o que significa, meus irmãos? Guardem o teu coração. A Bíblia vai dizer que o coração é fonte de vida. Significa que se as nossas fontes de vida estiverem contaminadas, toda a nossa vida estará contaminada. Por isso que a Bíblia diz, sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Guarde as tuas fontes de vida. Porque senão isso vai contaminar toda a tua vida. Meus irmãos, eu quero que os irmãos lembrem do seguinte: aquilo que eu vejo, eu penso. Aquilo que eu penso, eu falo. Aquilo que eu falo, viram atitudes. Tudo começa nos meus olhos e nos meus pensamentos. É isso que ele quer dizer, com sobre todas as coisas, guardem o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que nós temos olhado, no que nós temos pensado, qual o ambiente que temos frequentado. Isso é de suma importância. Meus irmãos, não se importe com aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. Não perca seu tempo com aquele que não quer ouvir, que não tem tempo. Não se importe com aquele que não está nem aí, que não acredita. Envolva-se com aquele que está querendo buscar a Deus, que está com sede do Senhor. Fale de Jesus até que você fique enjoado. Testemunhe de Cristo. Fale daquilo que Cristo fez por você. Porque se o teu coração for bom, todo o resto será. Amém? Então, meus irmãos, para terminar, eu quero orar pelos irmãos. Meu coração está cheio de gratidão por essa noite. Como eu falei, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Meu coração está cheio de gratidão. E quando a gente está cheio de gratidão, a gente agradece ao Senhor, porque sabemos que tudo vem dele, vai para ele. Eu queria pedir aos irmãos que curvassem as suas cabeças, que fechassem os olhos. Nós vamos orar. Eu queria que os irmãos colocassem diante do Senhor nesse momento as suas vidas.